O que é mais importante agora é descobrir a geografia geral do purgatório mundial. O rosto de Lei era extremamente solene, escondido sob a máscara dos insônios. Ele só tinha cerca de 2 anos, e o mundo do purgatório tinha alguns continentes. Ele tinha que determinar onde Asnak do Ager estava. Se ela tivesse ido para outro continente, levaria anos de jornada para encontrá-la, algo que ele simplesmente não aceitaria. É uma pena que aqueles marinheiros merfolk não sejam tão inteligentes, e até mesmo o Beholder não parece ter muito conhecimento. A fim de obter informações mais precisas, eu teria que confiar no rank secreto 3 magos. Batida de pancada. Neste momento, a porta foi batida levemente. Entre meu senhor. O homem diante se curvou para Lei. Estimado convidado, Lord Guy convidou você para jantar com ele. Jantar. Lei ficou um pouco confuso com isso. Parecia que o processo de cura pelo qual ele passou levara um bom tempo. Claro, vamos embora. No entanto, ele reagiu a tempo. Este Guy deveria ser o ser poderoso que ele sentiu no navio antes. Com sua identidade como alguém que deu as ordens, ele deveria ter uma grande compreensão do mundo do purgatório. Lei havia recuperado cerca de metade de sua força original, o que foi o suficiente para que ele assumisse o controle da frota de navios e até mesmo revistasse a alma do posto de magos. No entanto, este foi o mundo do purgatório. Lei precisava manter um perfil baixo, e a força da linhagem sanguínea que ele tinha como Arlok era melhor que não fosse exibida. Senão, as chances da Soul do Ager encontrá-lo seriam aumentadas em grande medida, o que seria muito desvantajoso para ele. Além disso, agora que sua segurança estava garantida, Lei estava disposto a fornecer algo de valor igual a essas pessoas que o ajudaram, em troca do que ele queria. Fosse o que fosse, usar a violência para resolver problemas poderia ser simples no início, mas era fácil ficar viciado nesse método, resultando na mentalidade firme de usar a violência para todas as situações. Lei sentiu que ainda não chegara àquele ponto, mas era necessário que ele mudasse. Meu Deus, por favor, venha comigo. O homem liderava o caminho respeitosamente, enquanto Lei seguia em frente a um ritmo médio enquanto falava de vez em quando. Na maior parte do tempo, Lei era quem fazia as perguntas enquanto a outra parte respondia. Não parecia abrupto, como se confiasse em Lei e até mostrasse sua alma sem reservas. Ocasionalmente, usar Adrian Force e todo tipo de técnicas de confusão não deixava Lei nem um pouco envergonhada. Era uma pena que os tritões não fossem tão inteligentes e a informação sobre o mundo deles fosse menos importante do que encher seus estômagos. Por isso, Lei ouviu coisas como as refeições do marinheiro básico não são tão saborosas. Essa alga marinha deve ser alimentada com as bestas Beagli. O caviar do peixe liste é o melhor. O grande polvo Tamaspor durante a estação das cheias tem a carne mais tenra. Informações similares, que deixou Lei sem fala. Esses tritões provavelmente já saíram do navio uma ou duas vezes. Eles se movem apenas no navio. Lei apertou a testa, desistindo de conversar com ele ainda mais para obter informações. Parece que se eu quiser fazer qualquer coisa, precisarei lidar com esse Beholder. Com esse pensamento, Lei seguiu o tritão até o andar mais alto no porão do navio. Um tapete escarlate, toalha de mesa branca, talheres de prata e um suporte de vela faziam Lei se sentir como se tivesse voltado à terra e à sua aristocracia. As 4 paredes com decorações usadas por diferentes raças, bem como essa pessoa de outra raça no banco principal, lembraram a Lei que era o purgatório mundial. Ei, bem-vindo, exemplar de longe. Eu sou o pai de Gaigar, e meu nome é bastante longo, então me chame de Guy. Sentado na cabeceira da mesa havia um grande Beholder. Comparado com Gaigar, o corpo desse Beholder era ainda maior. Alguns dos tentáculos no chão eram brancos como a neve e pareciam estar envelhecendo. No entanto,
As densas ondulações da força espiritual que ele emitiu mostraram que ele atingiu o pico de classificação 3 se usar a classificação do mundo dos magos. Saudações, Guy Gardoli. Eu sou Ly. Muito obrigado pela sua ajuda. Lei se apresentou e sentou-se do outro lado da mesa. Uma energia espiritual que não é meio ruim. Tal pureza significa que há uma possibilidade de developing em força da alma, que parece bastante semelhante à criatura espírita nas lendas. Leilin mediu o tamanho, percebendo que a energia espiritual que emitia era diferente daquela no mundo dos magos. O proprietário da nossa empresa de comércio Eden é um sábio muito benevolente e justo. Eu imagino que eles não se importariam em salvar você. Pelo contrário, se eles descobrissem que havíamos conhecido alguém em necessidade e os ignorássemos, eles provavelmente ficariam loucos. Gardoli, que estava no meio, riu e depois transmitiu uma ondulação da força espiritual. Sirva os pratos. Algumas fêmeas de tritão da cozinha saíram cuidadosamente segurando jarros de barro que emitiam calor. Um deles estava ao lado de Leilin e colocou a cabeça do jarro na tigela de prata de Leilin, começando a derramar. Leilin ficou um pouco desconcertada. Vendo este prato que ele não tinha ideia era a sopa ou o prato principal, ele começou a hesitar um pouco. Na frente dele estava claramente sopa. Em meio à densa e cremosa sopa verde clara havia globos oculares avermelhados e brancos flutuando. A forma e tamanho desses globos oculares eram semelhantes aos humanos, e Leilin franziu a testa ligeiramente. Aiship, escaneie. Um lampejo de azul apareceu nos olhos de Leilin e rapidamente examinou a sopa à sua frente. Bip. Scan concluído. Composição derivada: proteína, ácido glutâmico, albumina de alta energia. Elemento traço desconhecido determinado a ser dos olhos de uma tribo fisicamente grande. Grandes efeitos em recuperar a energia e restaurar alguma força espiritual. Ok. Caro convidado meu, você não gosta disso? O observador Gardoli, do outro lado, comeu com gosto, seus muitos tentáculos agilmente usando a concha e fazendo sons estridentes. A sopa de globo ocular Merfolk do Deep G em Corelce é bastante famosa. Ah, eu estava pensando sobre isso. Leilin riu e pegou um pouco de sopa. Não importa como era o sabor, pelo menos lhe daria nutrição e o ajudaria a restaurar a força espiritual, o que não era ruim. Poderia ser porque tem um olho tão grande que tem um enorme desejo para os olhos de outras criaturas vendo como a outra parte estava devorando comida. Leilin o julgou silenciosamente. Com o jantar, o tempo passou rapidamente. Leilin e Guy Gardoli conversaram. Enquanto conversava, Leilin astutamente descobriu que Guy Gardoli secretamente fez investigações e espionou sua história, e até mesmo criou magias discretas que detectariam mentiras. Leilin podia entender de onde vinha, já que era estranho que de repente houvesse um ser estranho no meio do oceano profundo. No entanto, que tipo de raposa astuta era Leilin? Ele não apenas não revelou seu passado, mas falou de maneira indireta, obtendo muitas informações dele. Depois do jantar, Leilin voltou ao seu quarto e fechou a porta da cabine. Aiship, como é isso? Imediatamente depois, Leilin deitou-se na cama e fechou os olhos, comunicando-se silenciosamente com a Ilaska. Bip. Conversa de antes foi gravada. Excluiu 68,23% de porções inúteis e obteve informações definitivas. Início da reorganização. Logo, uma projeção em 3D do mapa foi projetada na mente de Leilin. Como ele tinha sido capaz de ver um esboço áspero do lado de fora da barreira para o mundo, o mapa agora estava mais intrincado com informações de Guy Gardoli, e até mesmo a escala precisa havia sido obtida. Havia 7 continentes gigantescos no mundo do purgatório. Cada um tinha uma área tão grande quanto o continente central do Magus World. Entre cada continente, havia um enorme mar e havia grandes organizações dentro do mar que até os 6 magos não se atreviam a invadir.
Ao redor dos continentes e do mar havia uma série de pequenas ilhas que eram como pedras preciosas e pérolas nas praias. Decoração para o oceano. Localização do host determinado, perto do continente de granizo. Uma rota de navegação azul fora claramente marcada. A área onde a rota começava era onde Leilin estava situada, marcada com um ponto vermelho. No coração da rota marítima havia uma marca fragmentada de uma ilha, bem como uma placa com as letras do mago Elias Porte. O continente de granizo. Leilin acariciou o queixo e mergulhou em pensamentos profundos. Com base no que Gagardô lhe disse, o continente é uma terra governada por outra raça cheia de aridez e primitivismo. Muitas áreas ainda precisam se desenvolver e encontrar alegria em matar e desistir das ofertas. No continente granizo, há uma espécie com mais seres ao redor, e essa é a maior cobras de energia H. Há rumores de que, no fundo do granizo, existem templos para todas as cobras. Se eu não achei errado, o continente de granizo deve ser o território das Nakdo-Ager. Os olhos de Leilin de repente brilhavam com a luz. Ao atravessar a barreira do mundo, ele intencionalmente mudou-se com base em sua linhagem e pousou perto de sua fonte de linhagem. Parecia que enquanto ele estava um pouco fora, ele não estava desligado. Se ele fosse para outro continente, Leilin morreria de lágrimas se tivesse que viajar tão longe. Enquanto isso, Leilin estava pensando em outras coisas que Gagardô lhe havia mencionado. Com base no que foi dito, há um líder dignitário em cada continente. Eles têm o poder de destruir o continente e são adorados por todas as raças e se transformam em uma espécie de religião. A tribo Beholder evidentemente adora o antigo olho do julgamento. Leilin pensou consigo mesmo.